Oi, está começando o 95º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O Brasil era um país que não intervinha nessas questões. Votava com os Estados Unidos na ONU. A partir do Jânio Quadros, e depois se acentuou na época do João Goulart, começou essa política independente em que o Brasil ele não queria mais olhar o mundo pelos olhos da Guerra Fria. Quer dizer, ou pelos olhos dos Estados Unidos ou pelos olhos da União Soviética. A história está se desdobrando. A associação da Ucrânia à OTAN está criando uma fronteira tão importante quanto era o Muro de Berlim, quando se instalou a divisão entre russos, americanos, ingleses, franceses. Bom, essas vozes são do Rubens Recupero e do Paulo Gurgel Valente, que são os nossos entrevistados de hoje. A gente vai falar sobre espionagem, sobre literatura de espionagem, mas também vai falar sobre história, sobre diplomacia, sobre política e sobre outros temas que rondam uma novela que acaba de ser publicada pela editora Record, pelo Paulo Gurgel Valente. O Paulo Gurgel Valente é o que a gente chama de um escritor bissexto. De vez em quando ele lança um livro de literatura, mas ele é um economista. Ele é filho da Clarice Lispector e do Maury Gurgel Valente, que foi um diplomata importante no Itamaraty. O Paulo Gurgel acabou de lançar um livro que romanceia um episódio verídico, que dá nome ao livro mesmo, que é A Morte do Embaixador Russo, um relato de espionagem no Brasil. Quem escreveu o prefácio foi o embaixador Rubens Recupero, que tem uma história importante, tanto na reflexão como na participação da construção da diplomacia brasileira nas últimas décadas. A gente vai ouvir os dois nessa entrevista sobre a morte do embaixador russo. Então eu tenho a honra aqui de entrevistar no nosso podcast 451 MHz o grande embaixador Rubens Recupero. Seja muito bem-vindo, embaixador. Muito obrigado. E vem falar de literatura, um dos temas mais agradáveis aí, imagino, da sua pauta, que não devem faltar temas espinhosos, né, embaixador? Hoje, cada vez menos, né? Com a idade, eu estou um pouco afastado do dia a dia, né? Só de vez em quando é que me solicitam. Mas, como você diz, é muito mais agradável, né, discutir literatura, e sobretudo um livro como o Paulo fez, né? Resgatando um episódio significativo, mas que estava, acho que, completamente esquecido no Brasil, né? Acho que há muitas décadas. Eu confesso que gosto muito de história brasileira, história mundial dos anos 60, da Guerra Fria, e eu não conhecia esse episódio que foi narrado agora na forma de uma noveleta histórica, um texto que romanceia uma passagem da história, que é o Paulo Gurgel Valente, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo você também, Paulo. Como é que você está? Muito bem, obrigado. Prazer estar aqui com o ministro Recupero e com você, Paulo. Acho que temos uma conversa boa pela frente. Que alegria estar aqui com você, Paulo. Da onde você tirou essa ideia de agora escrever sobre esse episódio? Não faltam boas razões para você abordar esse tema, mas imagino que a circunstância da guerra da Ucrânia, onde, diga-se de passagem, você tem inclusive raízes familiares, deve ter mexido com você um pouco, né, Paulo? Tem a ver com isso ou não? Tem, quer dizer, a ideia é explorar essa questão da hegemonia entre os polos mundiais, né? Então, eu estava querendo trazer isso para o Brasil a partir da questão dos mísseis em Cuba, que não é todo mundo que sabe. O Brasil teve uma participação muito interessante, porque, na época, o Brasil estava exercendo uma política externa independente e era um dos poucos países que tinha relação com Cuba, né? Na verdade, eu tenho um outro livro sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um pouco relacionado com isso, e essa é uma continuação. Estou dizendo que a Segunda Guerra Mundial você teve naquela conferência de Alta a
divisão do mundo, que foi, né, o Muro de Berlim, combinando o lado ocidental e o lado oriental, capitalista e comunista. E isso estava, assim, numa situação bastante tranquila, digamos, tranquila, com espionagem de lado a lado, essas coisas todas, construção de bombas nucleares, mas isso foi rompido assim dramaticamente quando os americanos descobrem, com um avião voando sobre Cuba, que havia uma instalação de mísseis com ogivas nucleares, digamos, a 100 milhas de Miami, outras tantas de Washington, Nova York, podiam destruir os Estados Unidos. Então, dentro dessas minhas leituras, eu consegui descobrir que, coincidência ou não, na véspera do presidente Kennedy fazer o pronunciamento dramático na televisão, o embaixador russo no Rio de Janeiro, ele morre afogado na Barra da Tijuca, era um domingo chuvoso, e ele entra com 2 secretários para nadar, volta à praia já falecido, e um outro secretário extremamente exausto, e o terceiro é dado como morto, mas o corpo nunca é descoberto. Começo a ligar os fatos e juntar ao momento tenso do Brasil, que era a posse de Jango Goulart, vindo de viagem justamente à China e à União Soviética, depois da renúncia de Jânio Quadros. Então, eu começo a montar uma história a partir desses eventos, uma ideia de reescrever a história, um pouco dizer que a verdade está nos fatos ou na imaginação da gente, né? Um pouco por aí. Mas o embaixador Recupero fez ali um prefácio que é saborosíssimo, conta um pouco dos bastidores dessa diplomacia brasileira independente, né? Embaixador, como é que foi essa história? O senhor servia em Brasília no momento que a cidade era ainda recém-inaugurada, muito difícil a vida lá, e o senhor acompanhou essa crise por dentro ali, né, do governo. É verdade. Eu, na época, era um jovem diplomata, né? Eu estava no começo da minha carreira. Como você sabe, Brasília foi inaugurada pelo Juscelino Kubitschek em 1960. E eu fui um dos primeiros funcionários a me voluntariar para ir para Brasília, porque naquele tempo ninguém queria ir, era muito difícil, né? O que havia de construído era pouco, a vida era dura, né? Faltavam gêneros essenciais, né? E eu fiz parte daquele pequeno grupo que era uma subchefia do gabinete do ministro. Eu cheguei lá no dia 10 de março de 1961. E daquele primeiro grupo, eu fui o que mais tempo fiquei. A maioria dos outros logo saíram, né? E eu trabalhava no gabinete do ministro Afonso Arinos de Melo Franco, que era um ministro das Relações Exteriores do Jânio Quadros. Naquele momento, não havia relações entre o Brasil e a União Soviética. O Brasil tinha rompido as relações em 1946, em plena Guerra Fria, por causa de um episódio que houve lá, os jornais tinham criticado o governo Dutra, né? E naquele momento o Jânio Quadros estava preparando o reatamento das relações. O embaixador da União Soviética tinha acabado de chegar, ele já estava bem adiantado, mas não deu tempo, ele renunciou e o processo terminou logo em seguida, quando João Goulart tomou posse, mas como o Paulo lembrou, João Goulart estava na China, havia uma resistência muito forte a ele por parte dos militares, que não queriam deixar ele tomar posse, né? Houve quase uma guerra civil, durante alguns dias parecia que ia haver uma guerra civil. No final, encontrou-se um compromisso, instaurou-se um regime parlamentarista, e o Goulart tomou posse, mas com os poderes reduzidos, né? Esse é o contexto daquela época, inclusive do momento que vai ser descrito pelo Paulo, porque o João Goulart só recuperou os plenos poderes de presidente num plebiscito que se realizou em janeiro de 63,
portanto, depois da morte do embaixador soviético. O primeiro-ministro era Tancredo Neves, e nesse gabinete do primeiro-ministro, o ministro do exterior era o Santiago Dantas. E eu continuei com ele. Durante todo aquele período eu estava lá. Então, hoje eu devo ser um dos poucos sobreviventes, né? Porque, você sabe, a maioria das pessoas naquela época tinha 40, 50 anos, eu tinha 23, né? Eles todos já partiram, né? Mas eu assisti o episódio todo e eu queria assinalar aqui já de início dois aspectos que tornam muito importante o trabalho que o Paulo fez de reconstituir a história. O primeiro é que aquele momento da crise dos mísseis foi a crise mais grave que houve nos 77 anos já transcorridos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia se sabe pelos documentos que nós escapamos por um triz do que seria talvez a destruição da civilização humana. E um segundo aspecto muito importante nessa evocação que o Paulo faz no livro é que o Brasil teve uma atuação de destaque nessa crise e foi praticamente o único país fora dos contendores diretos, né? Porque aqueles que realmente tiveram influência na crise foram os Estados Unidos, a União Soviética e Cuba. Num certo momento, intervieram o secretário-geral da ONU, né, que fez um movimento, e o Brasil, ninguém mais. Mesmo os aliados mais importantes dos Estados Unidos, a Inglaterra, a França, nenhum desses países teve qualquer participação. O Brasil foi o único. Portanto, o Paulo ligou os dois fatos, foi resgatar um episódio que é verídico e que ficou sem explicação. Eu, na época, me lembro que eu soube da morte do embaixador, mas acabei esquecendo. Com os anos, eu devo confessar que antes que ele me mandasse o trabalho dele, eu nem me lembrava mais, né? Então, ele conseguiu, com isso, construir uma trama de ficção, mas é uma ficção que tem verossimilhança, que pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido porque, de fato, dadas as circunstâncias, vê-se que o Brasil teve aquela participação e foram naquelas horas, naqueles dias, né? Então, vale a pena ler para poder perceber isso tudo, né? E o russo era o sinônimo de comunista, né, Paulo? Como é que foi para você? Porque você era muito novo nessa época, né? Você não tem esse olhar do embaixador Recupero sobre esses acontecimentos. Por outro lado, você tem o pai diplomata também, né? Que isso também te trouxe uma perspectiva dessa história, né? Eu acho que tem uma coisa curiosa. Eu nasci nos Estados Unidos e morei lá até os 6 anos de idade. E lá, nessa época, final dos anos 50, a criançada dizia na vizinhança: "The Russians are coming." Os russos estão chegando. Então, já era uma situação social complicada. E quando a gente traz isso para 1962 ou para 60, né, Fidel Castro faz a revolução e depois faz a ligação com a União Soviética, ele tinha a ideia de exportar a revolução, né? A ideia de que o Che Guevara foi para o Congo, na África, tentar implantar uma revolução, não teve sucesso, e veio aqui para a Bolívia para tentar uma revolução, e ali ele foi morto, né? Então havia, de fato, uma percepção de que os russos estavam chegando ou poderiam chegar. O próprio embaixador russo que morreu na Barra da Tijuca, no velório dele foram Luiz Carlos Prestes, que era o número 1 do Partido Comunista no Brasil, Jorge Amado, militantes assim, muito aparentes, quer dizer, havia mesmo uma tensão. Então, isso mostra que você tinha americanos de um lado, russos e cubanos de outro, e também a tensão brasileira. A gente abre o primeiro capítulo com a transcrição da gravação de Kennedy com o famoso embaixador Lincoln Gordon
na Casa Branca. Foi uma coincidência que os americanos passaram a gravar tudo o que acontecia na Casa Branca, e a primeira reunião gravada foi do Lincoln Gordon com o Kennedy se mostrando preocupado com a situação no Brasil, e o Kennedy pergunta para o Lincoln Gordon: o que podemos fazer? E o Lincoln Gordon diz: talvez uma intervenção militar. Então, havia uma situação de polarização no Brasil, refletindo a questão do regime, Jango com as ideias centro-esquerdistas, já tendo o Jânio condecorado Che Guevara em Brasília. Então, um momento bastante tumultuado. Um pouco depois, houve uma conferência da ONU no Rio de Janeiro e uma delegação cubana fez parte, e ela estava voltando para Cuba via Lima, num avião da Varig. Esse avião explode antes de chegar a Lima, morre toda a delegação cubana e é achado uma maleta com planos de infiltração no Brasil, que aí, digamos, a gente acaba desdobrando para a ideia de que também se imaginava montar uma base de mísseis em Pernambuco com a aliança do Miguel Arraes e do Francisco Julião, que eram pessoas de esquerda no Brasil. E a influência do seu pai nisso? Como é que você se valeu dessa perspectiva familiar também para narrar essa história? Eu conheci o ministro Recupero em Brasília justamente em 1962, que eu fui conhecer Brasília naquela época. E já era, sim, muito interessado nas notícias do jornal, então aquela confusão, Kennedy na televisão, isso tudo já me impressionou muito. A partir disso, comecei a juntar os fatos que acabaram resultando nessa novela, né? Embaixador, e como é que era esse tensionamento crescente, né? Porque aí o senhor trabalhava nessa linha diplomática independente, no entanto, a Guerra Fria estava tomando conta do Brasil, acabou acontecendo o golpe com a ajuda mesmo americana, como acabou também sendo provado por documentos. Como é que foi viver essa Guerra Fria dentro do Itamaraty? Olha, foi um momento muito difícil, porque já estavam presentes as razões que acabaram levando ao golpe militar de 1964. Como eu lembrei aqui no início, a tentativa dos militares de impedir a posse do João Goulart, de certa forma, foi um trailer, uma espécie de ensaio do que aconteceria em 64. Tanto assim que, quando o Jânio renunciou, e houve aquele período de transição, quem chefiou o gabinete militar nessa época foi o general Geisel, que depois ia ser o presidente mais tarde, né? Como o Paulo lembrou, essa primeira gravação que se fez na Casa Branca, da conversa com o Lincoln Gordon, já antecipava a desconfiança que os americanos tinham em relação ao Goulart. Veja bem, nessa época, o Goulart nem estava exercendo poder, e essa famosa gravação ocorre no começo do mês de julho de 1962. Jânio renunciou em fins de agosto de 61. O gabinete parlamentar tomou posse em 7 de setembro de 61 e terminou o seu mandato, o primeiro gabinete, em final de junho. Então, isso ocorre logo depois do final do primeiro gabinete parlamentar. O João Goulart ainda estava muito longe de recuperar os plenos poderes. Mas os americanos já estavam convencidos, naquela altura, que a única solução era um golpe militar para afastá-lo. Eles estavam divididos em dois grupos. Um grupo achava que ele estava preparando o caminho para os comunistas, né? Um outro grupo, entre os quais estava o Lincoln Gordon, achavam que ele, na verdade, usava os comunistas, mas ele queria dar um golpe como o Getúlio tinha feito em 1937 e como o Perón tinha feito na Argentina. Eles estavam convencidos que isso não ia dar certo, que os comunistas, no final, iam acabar prevalecendo, porque iam precisar da ajuda
da União Soviética, como Cuba tinha precisado, né? É curioso que nessa famosa conversa a que o Paulo se refere, uma certa altura, um deles diz que seria importante que isso acontecesse até o fim do ano. E o Lincoln Gordon, então, diz que para isso seria necessário fortalecer a espinha dos militares brasileiros, porque eles não tinham coragem. Ora, um dos argumentos que se utilizaram contra o João Goulart, para dizer que ele era comunista, o que ele fazia o jogo dos comunistas, foi a política externa. Porque, como você diz, embora a política externa brasileira tenha sido sempre uma política de muita tradição, antes do Jânio Quadros, até o final do Juscelino, nessas questões de Guerra Fria, o Brasil se alinhava com os Estados Unidos. Tanto assim que o Brasil não tinha relações com a União Soviética, nem se cogitava disso. E só começou com o Jânio Quadros, né? Então, nesse período, o Brasil era um país que não intervinha nessas questões, votava com os Estados Unidos na ONU, né? A partir do Jânio Quadros, e depois se acentuou na época do João Goulart, começou essa política independente em que o Brasil ele não queria mais olhar o mundo pelos olhos da Guerra Fria, quer dizer, ou pelos olhos dos Estados Unidos ou pelos olhos da União Soviética. Mas no ambiente envenenado que havia no Brasil, era muito difícil você sustentar essa posição. As posições eram muito radicais. Havia dois grupos, né? Para você ter uma ideia, na época, todos os grandes jornais eram contra o governo, todos, né? Eles apoiaram o golpe militar, todos, sem exceção. Jornais, televisão, os governadores de São Paulo, de Minas, da Guanabara. Era um movimento muito forte, né? Eu até conto um episódio que ocorreu comigo. Eu era, na época, um terceiro secretário. Nós estávamos na véspera do Natal. Brasília estava esvaziada. Eu era o único diplomata naquele momento. Era uma segunda-feira. Quando já era de noite, eu tinha me recolhido, eu não estava dormindo, mas estava em casa. Eu recebo um telefonema do Hermes Lima. Lima era primeiro-ministro e ministro do exterior. E ele me disse, olha, vai chegar de surpresa, de madrugada, em Brasília, na base aérea, o Robert Kennedy, o irmão do John Kennedy, que era, como você sabe, o ministro da Justiça, né? E era, na verdade, o emissário que o irmão mandava, né? Assim, então, você vai lá e o receba em nome do governo. Eu até disse a ele, mas, ministro, eu sou um terceiro secretário, como é que eu vou receber um personagem desse? Ele disse, não, você diga que você está lá como representante do governo brasileiro, você pede lá os carros da garagem e vai. E eu fui, e era de madrugada, estava lá o Lincoln Gordon, justamente, que eu conheci muito bem, entende? Então ele chegou, eram 2, 3 da manhã, ele foi dormir na casa do embaixador americano e de manhã, às 11 horas, ele foi recebido pelo João Goulart no Palácio da Alvorada, numa reunião que durou 3 horas. Eu não participei, porque do lado brasileiro só participou o João Goulart. Do lado americano tinha o Robert Kennedy, o Lincoln Gordon e o intérprete. O intérprete era americano. Durante muitos anos, ninguém soube o que aconteceu nessa reunião. Mas quando o golpe militar brasileiro completou 50 anos, os americanos liberaram uma série de documentos, e entre eles um documento de 17 páginas, que é um memorando do Lincoln Gordon, que ele conta tintim por tintim a conversa. E a conversa, na verdade, era uma ameaça do Robert Kennedy, que ele veio para dizer, olha, se você continuar nessa linha, você não pode contar conosco, vai haver consequências sérias. Ele não chega a dizer que ele ia ser derrubado, né? Mas ele diz, olha, você tem que tirar os comunistas que estão no governo, tem que tirar os nacionalistas extremos
que agridem os Estados Unidos. E naquela mesma época, o Juscelino, ele esteve em Washington e ele foi recebido pelo Kennedy. E o Kennedy disse a ele: no momento eu estou mais preocupado com o Brasil do que com Cuba. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida está de volta para conversar mais com o Rubens Recupero e o Paulo Gurgel Valente. E você que está ouvindo o 451 MHz, você é um ouvinte entusiasta? Os ouvintes entusiastas são aqueles que contribuem todo mês com R$ 22 para a gente poder produzir aqui o podcast para quem lê até com os ouvidos. Ao fazer a sua assinatura como ouvinte entusiasta, você ganha acesso completo a todo o conteúdo já publicado pela 451. Todo mês você vai receber a edição do mês com as novidades, as newsletters que a gente publica, e também tem acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a até 40% de desconto em livros nas editoras mais legais do país. De lambuja, a gente ainda lê o seu nome aqui no final do episódio, né? Para agradecer e reconhecer o apoio dos nossos ouvintes entusiastas. Então entra agora mesmo no 451.com.br, faz a sua assinatura e pode embarcar na leitura da nossa edição de setembro, que traz conteúdos especiais sobre o 11 de setembro no Chile, a data do golpe militar que depôs o Salvador Allende e mergulhou o país numa longa ditadura. Então, vamos voltar agora para a segunda parte da conversa com o Rubens Recupero e o Paulo Gurgel Valente. E toda essa história, né, essa trama que está no livro do Paulo e da espionagem mesmo, dos agentes, né? Inclusive, Paulo, você faz aí até um agradecimento, uma dedicatória a um agente que evitou o Brasil soviético, nas suas palavras. Você acha que esse risco era real? A perspectiva de um Brasil soviético era uma hipótese realista? Justamente é controverso. O ministro fez uma revelação importante, eu vou fazer uma outra assim, muito interessante. Naquele ano, meu pai, que era diplomata, teve o primeiro cargo dele como embaixador na Polônia comunista do bloco soviético. Eu tinha 39 anos de idade e aí tinha uma cerimônia protocolar que ele tinha que ir ao Jango se despedir. E ele me contou, muitos anos depois, que em se despedindo, dizendo que ele estava indo para a Polônia, o Jango abaixou a cabeça e disse assim: embaixador, cuidado com os comunistas. Era uma coisa assim, que ao mesmo tempo ele era latifundiário no Rio Grande do Sul, vinha da história de Getúlio Vargas, ele doou uma usina termoelétrica para Cuba. E aqueles discursos dele na Central do Brasil, as reformas de base, parecia uma coisa leninista mesmo. Então, não era uma hipótese sem fundamentos. Então, eu acho que os militares brasileiros não tinham, eu acho que um fantasma, tinham dados reais. Quer dizer, é uma questão bastante complexa. Me permita acrescentar, primeiro, você sabe, a percepção é mais importante que a realidade, né? Se todo mundo tem a percepção que vai acontecer alguma coisa, é difícil você dizer que não deve se levar a sério esse temor, né? Inclusive porque nesse período que o Paulo focaliza, que é da morte do embaixador soviético, mais ou menos nessa mesma época, o que estava acontecendo no Brasil era muito preocupante, né? Tinha havido em Brasília uma revolta de cabos e sargentos, porque eles estavam muito sindicalizados, né? Estavam muito radicalizados. Eram quase todos da Marinha e da Força Aérea. Foi o Exército que teve que cercá-los e eles levaram 1.500 prisioneiros para um navio-prisão para o Rio de Janeiro. Depois o presidente assinou um decreto dando uma anistia, né? E eles foram liberados. Por volta desse mês, o Carlos Lacerda foi acusado de ter dado uma entrevista em que ele pregaria a derrubada do governo. Depois se revelou que ele não deu essa entrevista, mas o presidente deu ordem para ele ser preso, e a ordem não foi cumprida. E nesse momento,
o governo mandou uma mensagem ao Congresso pedindo que se decretasse o estado de exceção. Como não havia apoio nenhum, depois de algumas horas, o governo retirou a mensagem. O episódio é contado pelas pessoas que escreveram memórias sobre essa época, mas nunca se explicou bem, porque isso induziu o temor de que aquele pedido de estado de exceção era justamente o primeiro passo para instalar uma ditadura. Entende? Depois, como o Paulo mesmo disse, ele era latifundiário, é verdade. Aliás, devo lhe dizer que no trato pessoal ele era um homem encantador. Eu estive com ele, despachei papéis com ele, sabe? Era um homem muito afável, muito acessível, né? E era agradável de conversar com ele, né? Agora, você tem que levar em conta o seguinte, ele tinha interesse político. Ele não se conformava que os militares tinham suprimido o poder dele como presidente. Quando ele recuperou o poder, em janeiro de 63, já estava no fim do mandato. Então, ele queria ter um espaço maior para ele mesmo governar. Na lei que implantou o parlamentarismo no Brasil, o plebiscito estava previsto para 1965, que já era o fim do mandato. E ele tinha que antecipar o plebiscito, como ele antecipou. Mas, para isso, ele precisava ter um movimento de pressão na rua. Esse movimento de pressão, na época, não era possível sem os sindicatos comunistas, os sindicatos que paralisavam o país. Naquele tempo, curiosamente, não eram os caminhoneiros, eram os ferroviários e os marítimos. Paralisavam tudo. Então, ele precisava do apoio deles, né? Ele precisava daquela massa de manobra que pressionava o Congresso. Por isso é que eu acho que, naquela época, tem muitos episódios não esclarecidos. Um deles é esse que o Paulo foi resgatar. Mas tudo que aconteceu naquela época, há manobras de cubanos, de americanos e russos, que é difícil você saber, porque para poder provar se o embaixador soviético foi ou não assassinado, nós precisaríamos ter acesso ao arquivo clandestino da CIA. Isso nós não vamos ter nunca, né? Nenhum país publica um arquivo clandestino admitindo que mandou matar alguém fora, né? Você vê o Putin hoje em dia, ele é acusado de ter mandado matar vários agentes na Inglaterra, agora mesmo tem o caso desse Prigozhin. O que ele faz? Ele nega terminantemente, né? Como é que você vai provar que ele não tem razão? Né? Justamente esse comandante aí desse grupo mercenário, Wagner, ele foi contra o Putin porque não estava contente com a situação da invasão russa à Ucrânia. Então, a história está se desdobrando. Isso está criando uma fronteira tão importante quanto era o Muro de Berlim, quando se instalou a divisão entre russos, americanos, ingleses, franceses. Pois é, esse arco histórico, inclusive, né, que liga esse momento nosso àquele que você citou no seu livro, está evidente, inclusive, no próprio desagradecimento que você faz também ao próprio Vladimir Putin. Não deixou de me causar espécie, Paulo, com todo respeito. Acho que é a primeira vez que eu, que sou editor, vejo isso no livro, mas você faz esse desagradecimento. E a Rússia, de fato, tem protagonizado aí episódios literários até, né? Essa morte dos agentes na Inglaterra com um veneno super poderoso que só de encostar paralisa o sistema nervoso e tal. Mas, de repente, a guerra da Ucrânia se tornou uma coisa muito mais dramática, né? Do que essas anedotas de espionagem e tal. Você, Paulo, como é que você se viu, assim, emocionalmente envolvido com a guerra da Ucrânia, sendo um descendente de ucraniano? Na verdade, em algum momento, quando a Ucrânia estava para entrar na União Europeia, eu fui aqui ao consulado da Ucrânia no Rio de Janeiro e o cônsul disse: o senhor pode ser cidadão ucraniano no exterior, mas para isso precisa renunciar à cidadania brasileira. Eu cheguei a fazer esse movimento, então tem uma ligação importante. Quer dizer, eu sou ucraniano. Sim, a gente pôde até outro dia
no nosso podcast aqui, na oportunidade que a gente teve de publicar essa entrevista histórica com a Clarice, é comentar um pouco com Benjamin Moser, que é o biógrafo dela, essa circunstância de hoje, 100 anos depois, né, o mesmo lugar está sendo o palco de atrocidades muito parecidas, inclusive, com as vividas pela família e pelos conhecidos da Clarice. É uma história terrível e que certamente vai render muita literatura também, né? Muita literatura histórica. Embaixador, o senhor publicou esse livro importantíssimo sobre a história da diplomacia brasileira. Queria saber se podemos esperar um volume de memórias que compreenda aí todo esse período aí de serviço público do senhor e de observador privilegiado das relações brasileiras. O que o senhor está cozinhando aí na sua escrivaninha? Olha, eu de fato pretendo lançar um livro no futuro, já tenho até bem adiantado, mas eu creio que no momento vamos reservar a conversa para focalizar mesmo o episódio da morte do embaixador soviético. Mais tarde, quando o plano de edição estiver mais avançado, eu entro em contato com você, aí faremos outra conversa mais diferente. Maravilha! Quando esses documentos forem desclassificados em suas memórias pessoais, é um documento de muito valor para a história do Brasil, eu tenho certeza. Tem alguma coisa, e sobretudo tem um aspecto só, eu abro um parêntese, né? Você sabe que eu fui o ministro que lançou o real, né? Claro. Há 30 anos atrás. Claro. As pessoas esquecem um pouco, porque o plano foi do Fernando Henrique, da equipe dele, mas naquele momento ele tinha saído, porque ele era candidato, né? Fui eu que tive que preparar e fiz o lançamento com o presidente Itamar Franco, né? E o ano que vem se completam 30 anos do lançamento, que foi uma operação que deu certo, né? E eu vou contar isso tudo, os bastidores da moeda, que tem histórias muito interessantes. Mas isso fica para outro podcast. Maravilha. Paulo, e você na literatura, como é que fica? A gente falou da sua matriz diplomática com seu pai, obviamente, a sua mãe sendo a escritora que é. O que ela te ensinou na hora de escrever literatura mesmo? Você teve algum ensinamento dela que a gente pode ver nesse livro de agora? Uma vez eu escrevi um pequeno conto, ela disse, tá bom, mas precisa desenvolver mais. Isso eu me lembro. Então, mas acaba que eu não obedeci muito, porque as minhas inspirações para o livro, primeiro, seriam o Ken Follett, que é o grande autor inglês que faz ficção e história, e também uma pessoa que eu conheci bastante, que foi o Rubem Fonseca, que escrevia num estilo que eu gostaria de replicar, quer dizer, aquela coisa direta, com a cinematográfica. Então, eu diria que esses dois escritores foram assim, as minhas influências. Mas também para escrever esse livro, eu li a biografia do Che Guevara, do Luiz Carlos Prestes, do Jango. Então, tem uma bibliografia importante aí, para começar a formar essa história. Maravilha, parabéns pelo livro, e deu para sacar que você tem uma imaginação aí que vai nos ajudar a enxergar alguns capítulos da história brasileira. Parabéns então pela morte do embaixador, o livro já está nas livrarias pela editora Record, né? E estamos aí então, vamos acompanhar a sua carreira literária, Paulo. Muito obrigado pela entrevista. Embaixador, estamos no aguardo aí das suas memórias então e de toda colaboração que queira fazer aqui. O Paulo já é colaborador da 451, escreveu sobre o pai dele um texto aqui que é dos mais acessados no nosso site, sobre o próprio Mauri Gurgel Valente. Muito obrigado aos dois pela entrevista. Obrigado pela oportunidade e pela presença outra vez do ministro Recupero aqui. Muito obrigado, foi um prazer para mim também, viu? Valeu. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo e assexuais.
todo episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é do Schneider Carpegiani, que é jornalista e editor e comandou por muito tempo o Suplemento Pernambuco. Ele indicou Poco Hombre, Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista, de Pedro Lemembel, que foi organizado pelo Inácio Echevarria e traduzido pela Mariana Sanches. O livro foi publicado agora, em 2023, pela Companhia das Letras. Já que estamos às vésperas do aniversário de 50 anos do 11 de setembro chileno, que deu início a uma das ditaduras mais sangrentas da segunda metade do século XX, a minha sugestão é Poco Hombre, de Pedro Lemembel, com ótima tradução da Mariana Sanches. Essa é a primeira reunião grande de texto de Pedro Lemembel a sair no Brasil. O autor faleceu em 2015 e deixou uma obra que olha com desconfiança para os machinhos, tanto da direita quanto da esquerda. Ele não poupa ninguém, que denuncia a herança neoliberal que as ditaduras latino-americanas nos deixaram como legado. E tem uma frase sobre ele, do Pobre Preciado, que eu adoro, que diz o seguinte: Lemembel teria sido a nossa grande mãe travesti. Desde a sua morte em 2015, estaríamos todos órfãos. Não poderia concordar mais com a afirmação. Eu acho que ele fala isso, o Pobre Preciado, né? Por conta da perspectiva quase maternal com que Lemembel retratava os dissidentes sexuais que tiveram a infelicidade de serem contemporâneos das ditaduras na América Latina. Bom, então essa foi a dica do Schneider Carpegiani, com Poco Hombre, Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista, de Pedro Lemembel, traduzido pela Mariana Sanches. Bom, então a gente chegou ao final do 95º episódio do 451 MHz. Mas antes de ir embora, aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio. E também do podcast. No Spotify e na Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só usar aí o botão de compartilhamento e encaminhar esse episódio para os grupos e para as pessoas com quem você gosta de falar sobre literatura. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais amantes de literatura. Então, antes de dar tchau, eu agradeço aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22,00 por mês. Faz a sua assinatura agora mesmo lá no 451.com.br e entra para essa lista. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Diego René de Oliveira Carvalho, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rick Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fragas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregóri, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timote de Colielo, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Maria Cláudia Vita Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Randl, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 95º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 29 de setembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.